Boa noite. Boa noite, Maica Aranha. Como é que tá aí nos States? Tá tudo bem? Daniele. O pessoal vai entrando aí, vai chegando. Boa noite a todos vocês. Vamos aguardar aí o nosso convidado, meu conterrâneo, hein? Jornalista Leonardo Arruda, que já já entrará também. Nosso entrevistado da semana que vem, o Xande CMA. Olha só, que chique o nome dele. No nosso programa Bate-Papo com eles. Oi, Fernanda, tudo bem? Quero agradecer os meus patrocinadores. Ó, o Romário, meu vizinho aqui, treinador, né, Romário? E aí, vamos agilizar a bike, né, Romário? A Glayton, todos muito bem-vindos. A Glayton, você tem que vir no meu programa também, meu querido. Quero agradecer a todos os meus patrocinadores. Uniaselv, Clínica Sorrisos, Magras, Nega Fashion, Rei da Cocada, Salão Lafi, HG Autopeças de Caminhões, Mercado do Cristal, Gleuce Flor de Chita, Nasser Nacionais Importados e o apoio do meu querido amigo Jean Eustáquio, que é o nosso secretário de governo daqui da cidade de Cristalina. Todos vocês muito bem-vindos e vamos aguardar o nosso querido Leonardo Arruda entrar. Não entrou ainda não, né, Jean? Estou um pouquinho com a voz assim, fanhosa, digamos assim, é porque eu estou com uma pequena dor de garganta, mas tudo bem. É isso aí. Maicon, como que tá por aí? Me conta as novidades. O Leonardo ainda não entrou. Esse conterrâneo, eu vou falar, viu? Ele já tá online. Acho que não. Deixa eu ver aqui. Leonardo. O programa é aberto para quem quiser vir falar da sua vida profissional, dos seus projetos, tá? Então fica à vontade, só mandar uma mensagem. Entrou? Se não for para causar, né, Leonardo? Você não entra. Vamos guardar meu conterrâneo. Já mandei a solicitação para ele. Olá, tudo bem? Olá, Se não tudo for para charmoso, meu causar, bem. né? Ah, se Não, eu não for para preparei causar. para você, né? Você é chique, fina, rica, poderosa, então não tem jeito de não preparar. Todo no glamour, gente. Tá vendo? Tinha que ser de Catalão, né? O povo de Catalão é um povo diferente. Vamos falar a Não, verdade. se não for para ser assim, eu nem entro. O Leonardo tá cortando. Tá dando falha, né? Eu tô dando um jeito aqui. Agora tá. Como Isso. vai, minha querida? Obrigado pelo convite. Estou ótima, e você? Ah, se melhorar, vira festa. Comigo é só festa. Né? Graças a Deus. Qual que é seu signo, Leonardo? O Libriano é o melhor signo do zodíaco. Ai, já alguém contestar. Ah, Meu que é isso? Deus! Mas, gente, por favor, o Libriano é festa, o Libriano é alegria, é positividade. Claro que tem pequenos momentos que a gente quer socar a cara de alguém, mas tudo bem. Libriano, eu falo quando eu tô falando nas entrevistas que é o pior signo do zodíaco. Por quê? É o equilíbrio, é a Eu razão, é a não, emoção. eu não me relaciono mais com nenhum boy do signo de Libra. Deus que É me porque livre. Libra ama muito. Então, acho assim que são pessoas maravilhosas, mas eu acho que para relacionamento não é muito interessante mesmo, não. Porque somos meio assim, amantes demais. Então, vocês não estão preparados para nos amar. Gente, eu não vou falar nada, não. Ai, ai, Qual, essa foi ótima. qual que é o seu signo? Eu vou ficar calada que é melhor, porque senão você vai soltar algumas Não, quem cala pérolas. consente, então valeu demais. Obrigado. Olha, Qual que é o seu?
O meu é Gêmeos, é o melhor signo do zodíaco, a rainha da comunicação, querido. Tudo bem, vamos concordar, não vamos falar nada, não, que afinal de contas eu estou na sua live, né? Então a gente não pode ser tão atrevido. Leonardo, Hum, muitas pessoas sabem que você é de Catalão, mas mora em Goiânia há anos, né? Vim pra cá com 9 anos. É, já tem um tempinho bom, né? Eu não sei por que você está me chamando de velho. Eu tenho 29 anos, tenho só 20 anos de Goiânia. Eu falei que não é velho. Eu queria que você contasse um pouco da sua história para o pessoal aí que não te conhece. Contar minha história é muito difícil. A minha história dá um livro. Eu costumo falar para todo mundo e eu converso pouco, eu vou logo te avisando. E eu costumo falar assim, meu Deus, uma hora a Globo tem que me chamar para eu contar, para virar uma novela. Sabe, eu sou a personificação do sonho. Eu sou uma pessoa que sonha. Nasci em Catalão, num meio muito criativo, numa fazenda. Morei na roça mesmo, saí da cidade de Catalão, fui morar na roça, que é uma roça que me trouxe uma experiência muito grande de sonhos. Era uma cidade, uma fazenda assim, aquela fazenda cheia de história, que ela foi da época da escravidão, ela teve seus escravos. Infelizmente a gente fala dessa forma, né? Porque eu falo que essa história aí, para mim, me incomoda um pouco. Mas lá tinha história. E foi lá que eu, muito criança, aprendi a ler e escrever sozinho, né? Através de uma madrinha maravilhosa, que inclusive eu estive com ela no domingo passado, no sábado passado, esteve aqui. Ela me ensinou a ler. O primeiro livro que eu li foi Sidney Sheldon, Se Houver Amanhã, que eu nunca esqueci disso, já li umas 8 vezes. Depois, logo em seguida, vim para Goiânia, né, logo em seguida, depois de 9 anos, vim para Goiânia. Aqui em Goiânia começou assim, uma outra trajetória, uma nova vida, porque quando a gente sai do interior, é um choque que acontece, né? Por mais que aqui seja uma capital, mas é uma capital interiorana. Mas aqui foi um aprendizado também, né? A gente aprendeu, eu aprendi demais, e foi onde eu comecei, na adolescência, entrei para o teatro, né? Me profissionalizei nessa área, graças a Deus. Foram 19 anos de teatro, viajei muito pelo Brasil apresentando, e sempre a comunicação esteve presente na minha vida. Eu lembro quando eu era criancinha, na nossa fazenda, não tinha energia, mas tinha um motor, sabe? Só tinha esse período de energia lá. Ligava esse motor tipo às 18 horas e às 22 horas desligava. Mas era o período que eu conseguia assistir o Jornal Nacional. Então eu tenho essa referência. Sabe, essa referência de ver o jornalismo, então assim, eu quero ser jornalista e tal. Só que aí, quando a gente é criança, a gente assiste o jornal, por exemplo, a gente quer ser âncora, né? Sim. Todo mundo pensa que ser jornalista é só ser âncora, apresentar jornal ou ser repórter, mas não. Aí eu fui crescendo, estudando comunicação, muito que não tem comunicação maior e melhor do que teatro, né? Foi uma parte que me enriqueceu muito, me trouxe uma carga tão grande que eu tinha uma veia cômica muito grande, e drama também, entrei nessa... A parte cômica já me acompanha há muito tempo, que eu sou de família de palhaço. Então, assim, eu não dou conta nem de me descrever, de me narrar, sabe? Foram coisas intensas, foram coisas muito ligadas à cozinha, que eu sou de família de cozinheiros. Mamãe ainda é aquela tradicional salgadeira de bairro, sabe? Aquela que faz tudo na mão. Eu aprendi tudo com ela, trabalhei com ela por muitos anos, estudei fazendo salgadinhos. Então, essa é uma parte da minha história que é totalmente ligada e voltada na área da comunicação. Música também não canto, óbvio que eu não canto, mas eu sou de parente de muitos músicos, sanfoneiro, violeiro, cachaceiro. É uma coisa assim, muito maravilhosa. O povo de Catalão é tudo desse jeito, povo doido. Vou te cantar lá o povo animado. Mas de Povo todos. louco, eu não conheço um normal. Mas é mesmo, você falou a coisa certa aí, ó, gente. Ele tá tomando cerveja, tá vendo? Não, isso aqui não é cerveja, não é chá. Chique. Chá na taça. Leonardo, mas de todos esses momentos aí que você teve de cozinhar, ator, jornalista, tudo assim, essa variedade, né, de funções, qual que você mais se identifica, que você é mais apaixonado? Todas. Vou te falar a verdade, são todas. Mas, assim, ser ator foi um período assim, que quem é nunca deixa de ser. Quem é jornalista nunca deixa de ser jornalista. Quem é ator nunca deixa de ser ator. Porém, aqui em Goiás, é pouco essa questão da parte teatral. Não tem um investimento. Se você parar para perceber que só existe essa loucura geral de tudo quanto é espetáculo, tudo quanto é espaço para criar atores,
é o eixo Rio-São Paulo. Então, Sim. esses dias eu estava até conversando com o pessoal, falei assim, gente, é tão pouco, porque na minha época de adolescente, por exemplo, que eu fazia teatro, na escola municipal que eu estudava, lá tinha grupo de teatro que eu montei. Eu tinha projeto escola, e a gente fazia em outras escolas da região, que eu sempre morei aqui na região oeste daqui de Goiânia, que é o entorno do Jardim Europa, Terminal das Bandeiras. Então, aqui, as escolas, todo mundo me conhecia, porque eu pegava o nosso grupo de teatro na escola e levava para outras escolas. E hoje você já não vê mais isso, né? Por mais que eu tivesse, assim, o meu lado profissional no teatro, eu engajei muito, fazia muito teatro Dulcina, Conjunto Nacional, Teatro Nacional lá em Brasília, fui para o Espírito Santo, São Paulo, tá, vários lugares também, sempre atuando para o público infantil. Aqui tinha o Luiz Roberto Pinheiro, que é um grande ator, tem uma companhia teatral, que é a Pinheiro Produções, e eu fui da companhia dele. Aí, nesse período, eu interpretava o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que o Monteiro Lobato é um mate, né? Tal. Eu fiz a Cuca, o São Jorge e tal, era tanto do Jeca Tatu, então eram vários personagens de uma única peça, então eu já estava ali. Ele que tá falando, gente, que ele é antigo, tá vendo? Eu tenho 46, velho, tô com um pezinho nos 50. Mas assim, o tempo melhora, olha só que maravilha. Claro que aqui tem Sou mais velho que você, Leonardo. Ah, que isso, não existe gente velha, existe gente experiente. É, mas sabe que idade é algo que não me incomoda? Não, nem a mim. Eu acho que eu estou melhorando porque a gente vai evoluindo. Esse processo de evolução, ó, tá, claro que a gente sente uma diferença grande no corpo. Né? Já não é mais aquela jovem de 20 anos que você dá conta de correr, fazer um monte de coisa. Corpo também, faço um monte de coisa, mas a minha vida como libriano, como bom libriano que eu sou, eu gosto mesmo de ficar sentado e conversando. Então, para mim não faz muita diferença. Mas a experiência de vida, os estudos, a vontade de construir alguma coisa com a mente, é muito melhor. Você vai evoluindo, você vai crescendo, você vai trazendo coisas muito maravilhosas na vida. Amadurece muito, né? Amadurece, só não pode apodrecer. A gente tem que amadurecer e manter-se maduro. Sim, com certeza. A sua família toda mora em Catalão ou tem alguém que mora em Goiânia? Tem, meus pais moram aqui, inclusive são meus vizinhos, praticamente. Não muito perto, não, porque a gente não pode ficar muito perto, né? Mas, assim, gente velha tem que caçar seu canto. Igual eu falo sempre pro meu pai, passou dos 18 anos, todo mundo tem que ser obrigatório mesmo, vaza da sua casa. Pega descendo, vai viver sua vida, né? Mas eu tenho alguns parentes aqui também. Mas o resto, nós somos ao todo, só de Arruda, 480 pessoas. Meu Deus, que família grande. O povo ama fazer filho. Não dá pra perceber, né? E você tem filhos ou não? Deus que me livre. Minha geração se encerra aqui. Leonardo. Eu acho que a gente tem que ter filho até mais ou menos uns 25, 30 anos passando disso. Passou disso aí, você não tem que ter, não. Já pensou se eu tivesse um filho agora? Eu ia querer passear com meu filho, curtir com meu filho, levar ele pra farra e tal, um monte de coisa. Meu filho com 15 ia estar com quase 60, então não vai funcionar. Então, tchau, morreu o assunto. É verdade. Leonardo, e os projetos aí? Da revista, do programa, da festa? Gente, a festa deles é um luxo. Não, é só o glamour. Eu vivo falando o seguinte, eu tenho as ideias e sorte que Deus colocou o Breno na minha vida que eu, assim, vamos fazer isso? Ah, mas não dá certo, tá? Assim, você vai fazer assim, 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 assado, e vai lá e executa. Porque se depender de mim para executar, não executa. Mas eu tenho ideias tão mirabolantes, tão fantásticas, e agora a gente está ensaiando um novo projeto, né? Porque agora a gente não vai fazer mais as loucuras que fazia antes, que era assim. Bora fazer isso? Daqui meia hora eu já estava fazendo. Então, eu acredito que agora, nesse período, a gente tem que ter um planejamento. Nós estamos vivendo no auge dessas questões de podcast. Nós temos uma agência agora, que é a Boomer, a agência que cuida, que é marketing também, que cuida da nossa imagem agora. Então, está ficando uma coisa mais profissional. Estou falando menos bobagem, porque eu falo de cada 10 palavras, 15 é bobagem. Mas aí eles estão me ajudando, me orientando nesse sentido. E, assim, eu acredito que no final de agosto, não era nem para contar, falar que eu não contar, mas no finalzinho de agosto a gente vai lançar um podcast, que vai ser um podcast mais apimentado, que é totalmente diferente do programa do Vergonha. Olha, eu como uma boa geminiana já estou me convidando para participar do podcast de vocês, queridos. Depois vai ser aquele proibidão mesmo, você vai chegar e vai ter que contar tudo. Eu gosto das coisas assim, para causar. Se não for para causar...
Nem vai, né? Aí lançamos agora, recentemente, relançamos a revista, estamos 2 anos Sim. sem colocar a revista, né? Tinha 19 edições. Aí, óbvio, infelizmente, que período da pandemia, como o Breno falou na semana passada, período da Uhum. pandemia nós tivemos que parar com a revista. Mas caímos no atrevimento de fazê-la novamente. Atrevimento porque nós estamos vivendo nesse período digital. Tanto é que eu estou falando muita crítica desse pessoal do marketing, que acha que hoje em dia é só Instagram, só Facebook, só redes sociais, e as coisas não são bem por aí. Eu falei assim, poxa, tinha uma pessoa brigando comigo, por exemplo, que a revista impressa, que coisa mais retrô. Falei, uau, valeu, retrô. Retrô tá super na moda, retrô é bacana, eu adoro. Eu estou fazendo faculdade de propaganda e marketing, então tudo meu eu tenho que imprimir. Sim. Sou amante da natureza, não devia estar imprimindo e tal, porque afinal de contas a gente está destruindo a natureza. Mas eu gosto de imprimir, eu gosto de pegar, de ler, de estudar. Amo revista, amo impresso. E até mesmo porque, Nabila, não sei como é que funciona aí em Cristalina, mas aqui em Goiânia, que é uma capital, bandeira, bonitinha, o que acontece? Eu sou acordado todos os dias com o cara vendendo ovo, o cara vendendo maçã, melancia, Mas, tapete, o povo bate na sua porta te oferecendo tapete. Então, assim, onde que a gente vai com esse marketing tudo? Sou contra o marketing digital de forma alguma, que eu acho que a evolução da comunicação é a coisa mais maravilhosa que aconteceu. Hoje, a facilidade, né? Eu morava em Catalão, a gente tinha que passar telegrama para mandar notícia, ou mandava sim. notícia via rádio, né? Meu pai, por exemplo, eu bem pequenininho, recém-nascido, meu pai veio para Goiânia para colocar marca-passo. Ele ficou 3 meses em Goiânia, se a gente tem notícia. Ele veio sozinho para colocar o marca-passo. Eu, bebê de braço, minha mãe não tinha notícia. Até que um parente foi numa rádio, mandou recado para a Rádio Cultura de Catalão. Não sei se você se Olha, lembro recorda, demais da Rádio né? Ainda Cultura. Aham. tem até hoje. E foi através da Rádio Cultura que a minha mãe teve notícia do meu pai. 3 meses depois ele pega e chega lá em casa, já operado e tudo mais. Graças a Deus, papai tem 79 anos, está com uma capacidade, tá tranquilo, zerado, muito bacana. Então a nossa vida é muito abençoada. Por isso que eu te falo assim da comunicação, olha que coisa mais fantástica que é. Instagram é tudo, né? Mas bato na mesma tecla. O impresso também existe e funciona para todo tipo de coisa, sabe? A comunicação ela é em todos os sentidos, que é o primórdio, né? O primórdio da vida é a comunicação. Particularmente, quando eu leio um livro, que eu gosto muito de ler, Uhum. eu gosto de livro impresso. Mas tem que ser. Eu comprei agora mais de 150 e-books, eu não estou conseguindo ler. Eu não Não consigo. consigo. E assim, quando eu vou estudar, eu não consigo estudar através de e-book. Não. Porque eu tenho mania Também de não tô bom. escrever, de fazer minhas anotações. Então eu acho Adoro. mesmo de criança. Não E vou mudar isso. eu voltei muito isso, principalmente escrever. Esse cantinho que eu estou aqui, que é na minha área, adoro ficar escrevendo e tal. Por quê? Porque eu estava virando um retardado. Burro mesmo. Não sabia escrever, porque a internet ensina a gente a escrever. Cadê um K e um D? Cadê você? VC e tal. E eu sempre adorei o português, sempre adorei escrever. E eu não estava sabendo mais escrever. Tipo, voltar a estudar. Estudar mesmo. Por quê? Porque eu acho que deixa a gente, infelizmente, habitolado. A rede social está aí. A rede social, para mim, agora, na minha opinião, falando de uma questão que eu acho muito complicada, que é a gratidão. A rede social nos propicia a sermos ingratos. Quanto mais seguidor a pessoa tem, mais ingrata ela se torna. Você já percebeu que você vai e divulga uma loja, alguma coisa, se essa loja está lá, altinha, bonitinha, ela não curte, não comenta, não compartilha. É como se você tivesse a obrigação de estar fazendo aquilo para as pessoas. Hoje a rede social ela se tornou assim, aquela ânsia, aquela necessidade que as pessoas têm de querer ser gente a qualquer custo. E nós somos gente, nós somos importantes, mas essa faminha que a internet nos propicia, ela está sendo muito prejudicial para as pessoas. Quantas horas por dia você fica sem celular? Eu, por exemplo, tomei uma atitude na minha vida que é o seguinte, eu vou amanhecer e ficar no mínimo 2 horas acordado sem pôr a mão nesse aparelho. Depois que eu comecei a fazer isso, a minha vida começou a ter um norte bem diferente. Sabe, eu vou cuidar de uma plantinha, eu vou fazer um suco, eu vou fazer um detox bonitinho, vou varrer uma casa e tal. Eu postei que eu estava varrendo casa de para trás, eu fui bombardeado, o povo me criticou pra caramba. Nossa, não é bom para sua imagem. Por que não é bom para minha imagem? Hoje em dia a gente posta tudo, não é bom para minha imagem, porque eu só apresento um programa. Ué, mas eu também tenho uma casa.
né? Então, Lógico, assim, você tem abriu vida. espaço, um leque, a internet abriu o leque para as pessoas falar demais, dar palpite demais, coisa que você não tem coragem de falar tete a tete, você fala na internet porque você está camuflado atrás de um aparelho, né? Então isso te encoraja a falar. E a internet, todo mundo pensa que é uma terra sem lei, mas tem lei, tem coisas que Né? nos protegem. Então vamos usar a internet para coisas bacanas, essa comunicação maravilhosa que a gente rapidinho conversa do outro lado do mundo. Sim. Né? Hoje o que você vê? Dancinhas eróticas horrorosas, homens, caminhoca balançando, que coisa feia, mulheres seminuas, não há necessidade disso. Com certeza. Sabe? Então, assim, a gente tem uma modernidade, a gente adquire um monte de coisa. Eu não sou extremamente moderno, não detesto preconceito, detesto um monte de coisa, mas eu acho que não sou ainda do tempo que chegou nos excessos absolutos. Então, assim, a comunicação existe, está presente, vamos usufruir dela com sabedoria, não é para ataque, é igual política, né? Eu penso da mesma forma que você. Eu trabalho com a internet, com muita divulgação, né? Tenho os programas em rede social, mas eu não abandono a minha Não essência, que pode. essa época de pegar o livro, de ler o livro, de escrever, adoro escrever. Eu escrevi o ano passado um livro a respeito das 100 pedras preciosas e suas energias. Uhum. Inclusive está na editora, sendo impresso. E o que Bacana. acontece? Cada pedra, eu escrevi o livro à mão e fui criticada Que por bacana. isso. É, mas o povo Eu falei, mas eu não critica. tenho necessidade de escrever, eu gosto de escrever. Por que eu tenho que Uhum. escrever no computador? É, Não, claro, então é uma praticidade, mas às vezes surge uma ideia, uma coisa bacana, você está com um papel na mão, você vai lá e anota, né? Olha que eu coisa bacana. dizia Ó, você vê, os compositores, eles estão no boteco, pegam um guardanapo e tem uma ideia de uma música e pronto. Eles exatamente. não vai simplesmente abrir o celular para digitar. Aí agora eu estou escrevendo um outro livro a respeito de como ser uma pessoa empoderada. Que chique, não pode ser catilanga. Não, como ser uma pessoa empoderada. E aí eu pego o caderno e vou escrevendo, vem as ideias, eu vou escrevendo. Eu sinto bem assim, flui melhor assim. Aí já fui É, criticado de novo. Eu falei, gente, o livro é meu, eu escrevo do jeito que eu quero. é onde eu falo, né? Porque a minha tolerância é muito zero, né? E eu sou muito baiano também. Eu falo, rapaz, puta que pariu. Porque é dessa forma, então cada um tem que viver, aprender a viver a sua vida. Não é? Esse livro que você está escrevendo, logo, logo ele vai estar impresso e vai estar digital também. Aí quem quiser, vai lá e veja da forma que quiser. Né? Mas agora, Sim, para suas ideias, eu exatamente. não sei se... Então é onde eu te falo, por nós fomos bombardeados com a questão da revista. Poxa, impresso, impresso. Mas está sendo tão bem aceito. Nós modificamos a revista até aqui, né? Você sabe que está aqui, lógico que eu tenho que vender meu peixe. Antes ela era hot melt, que é aquele acabamento de cola, que encarece pra caramba, o papel tá muito caro, né? Ele é uma cota. A fibra do papel é feita aqui, mas é mandada para fora para trazer para cá para ficar mais caro ainda para a gente, não pode se lascar. Aproveita e mostra a minha página aí, bonito. Pois é, eu vou ter que te catar. Mas eu continuo conversando, não dá nada não. Olha só quando apareceu, ó. Tá sexy, né? Olha. A glamurosa. Rica. E aqui do lado tem a Smoke Man, que eu quero te mostrar também. A Smoke Man é uma grife masculina que é nossa, que nós lançamos recentemente. Isso aqui é uma marca. E depois eu vou fazer um concurso para perguntar para as pessoas o que significa Smoke Man. Eu vou dar umas camisas de presente. Olha, que legal. São roupas de ótimo gosto. Aí, voltando para a internet, eu acho assim, tudo muito fantástico, mas eu acho também que todo meio de comunicação deve ser respeitado. Comunicar é Tá, tudo na vida. Então, assim, vem essas agências de marketing, então é esse que vai se lascar. mas você já prestou atenção? Quantas pessoas também, pessoas mais idosas, que não têm acesso à rede social, até mesmo porque não gostam. Então, essas pessoas não têm direito de folhear uma revista, um livro? Lógico que tem. Gostoso. Nós estamos lutando contra o Alzheimer. O Alzheimer não pode ser ligado à internet. Nós temos que treinar a nossa mente. Não vejo internet, vejo. Porque papai, desculpa, papai está com 79 anos, ele descobriu o TikTok agora. Meu filho, você não está entendendo. É como se aqueles adolescentes que descobrem o X-vídeo. Meu Deus. Mas aí é uma gracinha, aí fica vendo um monte de coisa. Só que, porém, aí ele descobriu também o YouTube e ele estava vendo coisas de Três Ranchos. Aí ele vê notícias de
8 anos atrás, e aí ele fica chocado. Nossa, olha, tem que estar seco, pai, não é assim. Tá vendo? Que precisa, a informação precisa informar, né? Que as pessoas estão descobrindo, algumas pessoas estão descobrindo agora essa magia das redes sociais e não são preparadas para isso. Sim, porque também não são todas que se adequam a isso, né? Então, realmente tem que haver o papel, não adianta. Para mim, olha, você não está entendendo, tanto que está sendo difícil para mim bater esse papo com você, porque eu converso pouco também, mas eu não consigo muito, não tenho essa intimidade muito com o celular, você acredita numa coisa dessa? A gente vai gravar o programa, sério. Você vai gravar o programa, aponta 200 câmeras na nossa cara, iluminação e tal, e a gente tem que ter aquela pauta toda bonitinha, seguir alguns padrões, né? O padrão da comunicação. Mas o que acontece? Lá no programa parece assim, pum, ligou, funciona. No celular eu já não dou conta. Meu Deus, e a gente tem que treinar isso. Não, mas para quem nasceu com esse dom é você. Eu não dou conta. Eu pego o celular, só vou fazer uma chamada de vídeo, alguma coisa, ou mostrar alguma coisa. O nosso parceiro comerciante fala, Léo, faz um vídeo, fala do meu comércio. Eu dou conta. Não nasci para isso. Meu Deus, é engraçado. E você é uma pessoa tão espontânea, né? Tão comunicativo. Comunico. Eu gosto de conversar. Eu não sei se você percebeu que eu gosto muito de conversar. Eu amo. Eu tenho até problema com pessoas que conversam mais do que eu quando estamos reunidos. Que eu gosto de falar. E você dá certo com o Breno, né? O Breno não é de conversar tanto, é? As pessoas, na vida, eu quero até falar uma coisinha aqui, que teve uma época que eu era muito causador de encrenca nas redes sociais. Eu dava muito a minha opinião. E a minha opinião sempre foi muito forte em relação a determinados temas. Principalmente temas políticos, temas que envolvem mulheres e tudo mais. E muita gente achava que eu estava dando alfinetadas e não era bem por aí. Eu tinha e tenho a minha opinião e eu quero expressar a minha opinião. Eu citava nomes e não valia. Jamais eu ia citar nomes de alguém ou atacar alguém de forma nenhuma. Ainda mantenho essa classe ainda, né? Por mais que a minha língua tem vida própria. Mas aí, independente de qualquer coisa, a gente expressar as nossas opiniões. Porém, eu passei uma imagem que era assim, o Léo encrenqueiro. Mas eu sou, como eu te disse, eu sou libriano e eu sou da turma do Deixa Dias. Eu apazigo as situações. E o Breno já é o mais calado e o mais centrado, porém ele é o mais perigoso. Você acredita em entender? Ele não leva desaforo para casa. O Breno? De forma alguma. Você já viu algum baixinho levar desaforo para casa? Nossa, chamou o Breno de baixinho, tadinho. Mas é dessa forma, mas assim, é uma pessoa que Deus colocou na minha vida. Sabe? É uma pessoa que Deus colocou na minha vida. Porque junto a fome com a vontade de comer. Eu tenho ideias e ele tem muita vontade de produzir. Sabe assim? Então eu falo coisas para ele, oriento muito ele, mas muito mesmo, né? Assim, funciona dessa forma. Porque ele é genioso e ele é uma pessoa que rala. Sabe aquela pessoa assim, vou fazer e pronto, ele corre atrás mesmo. Eu já tenho essa dificuldade de correr atrás. Eu preciso de psiquiatra, na verdade. Eu precisava ter mais determinação. Essa parceria de vocês? 15 anos. Nossa, parabéns. Não, mas aí tem que ser muito profissional também. Eu achei até interessante que eu tinha um jornalista entrou em contato com a gente, conhecidíssimo aqui em Goiânia, entrou em contato e falou só assim, eu piro por vocês, porque vocês têm uma sincronia para apresentar o programa que é muito diferente. A gente se comunica com o olhar. Por exemplo, o último programa que nós fizemos, nós não tínhamos direção, nós não tínhamos pessoa para filmar, eu filmei com o celular, falei só assim, vamos embora fazer, porque nós fizemos uma homenagem para uma pessoa muito querida que faleceu, foi a professora Zaine, e nós temos que gravar esse programa, então nós vamos gravar esse programa, vamos fazer assim, 3, 2, 1, pronto, gravando. Fizemos tudo e foi uma coisa assim, fantástica. Ou seja, não tem roteiro, não tem nada, absolutamente nada. Então, nós aprendemos dessa forma, foi no tapa. Porque seria tão interessante chegar em qualquer emissora aí e falar assim, me dá um emprego, bora aí, vamos trabalhar. Mas não, sempre optamos. Eu o conheci já com o jornal Correio de Notícias, entrei como sócio, ele arrancou, claro, a minha fortuna inteira, né, para eu entrar nessa sociedade. Mentira. Aí, dentro desse jornal Correio de Notícias, que era um jornal que tinha para mais de 20 cidades do interior, que recebia esse jornal e nós entregávamos. Aí a gente foi adquirindo conhecimento e começamos a fazer as coisas, assim, bora fazer
esqueceu o Ctrl+Z, Ctrl+V, para de copiar as coisas, vamos embora fazer nossas coisas. Aí você ia numa cidade, você conhecia aquela doceira, a gente criava matéria, tacava essa doceira lá e tal. Então, assim, nós nos enriquecemos com uma cultura popular e ele se enriquecia e nos enchia de gratidão. Então, assim, foram 10 anos assim, de muita coisa bacana, conhecendo pessoas do interior, pessoas que nos trouxeram uma carga de conhecimento, que hoje nos propicia estar fazendo um programa chamado Programa do Goiás, que nós optamos também em ser um programa com bastante variedade. A gente não queria esse foco dessa questão do jornalismo, porque o jornalista ele já não é mais jornalista como antigamente. O jornalista ele sempre teve uma missão de cumprir com aquela honra da notícia, sabe, com aquela verdade. Hoje não, hoje o povo está interessado em dinheiro e tal. Então vamos embora partir para uma pegada diferente. Vamos partir para o entretenimento, trazer músico, trazer novos talentos, porque é esse o nosso objetivo. Se a gente criou o Prêmio Mulheres Empreendedoras para mostrar desde aquela pipoqueira que está na praça, que empreende, mas através dela gera renda, porque ela compra no supermercado, ela já gera um outro para outra pessoa, a salgadeira, a mega profissional, aquela gigantesca, mesmo milionária, para fazer uma junção. E também nós já fomos criticados com isso, né? Muita gente chegou e falou, nossa, mas o prêmio é tão glamuroso, é tão chique. Mas fulana não devia ganhar, porque ela não tem esse status. Valeu. O status não é para estar aqui. Nós estamos falando de mulheres que rompem barreiras, mulheres que sustentam seus filhos, mulheres que mostram a sua garra, independente da classe, da posição social, da cor, seja da religiosidade, seja o que for. Então, se fosse para ser algo glamouroso, não teria esse contexto. Não teria essa questão de você dar a sua cara para bater, para fazer um evento daquele para mostrar histórias diferentes. Então, muita gente não entende. Não é onde gera toda essa questão de que o povo acha que quem tem que ser premiado é só quem é milionário. Quem tem que ser premiado é só quem é loira, quem tem que ser premiado é só quem é magra. E não é por aí. E se fosse dessa forma que a gente seguisse, não seria mulheres empreendedoras dentro de cada uma da sua história, cada uma com a sua diferença, cada uma com a sua coisa importante para contar e com a sua colaboração social. O importante é isso, ser mulher empreendedora, não importa o poder aquisitivo dela ou a ramo de atividade. É a história de luta dela, né? Luta, gerar, né? Gerar experiências, gerar exemplos. Poxa, nós estamos vivendo numa fase em que a mulher está tão empoderada, você sabe disso, você lida com mulheres também, e é um período em que a mulher está mais levando porrada na vida. Não estou entendendo essa coisa. É verdade. Não estou entendendo. É isso mesmo. Em todos os sentidos, as pessoas pensam que uma mulher que apanha é só porrada mesmo, machuca, vai lá, denuncia. Não, aquela violência psicológica, diminuir uma mulher. Você tá, nossa, como você está gorda. Então, nós entramos nessa questão da mulher, principalmente, porque o nosso público da revista do Goiás era um público de 67% um público feminino. Por que não, então, investir nessa questão? Eu vim de lares de mulheres muito fortes, minha avó falecida, mas ela deixou um legado muito grande. E assim, a história do Prêmio Mulher Empreendedora surgiu por intermédio dela. Porque eu passava todo mês de julho em Catalão com ela, o mês inteiro. Nós tínhamos um vínculo de amor tão grande, de amizade, de tudo. E era aquela vovó cheirosa, até hoje ainda sinto o cheirinho dela. E um dia ela falou, a mulher nunca vai ter valor, a gente não tem utilidade. Aí ela dava conselho para as pessoas, não fala assim para o seu marido, tem que calar para ele. Eu falei, não pode. Não. E eu era mulher pode. E ela sempre se abria comigo. Aí depois que os anos passaram e tal, aí um dia eu cheguei no prêmio e falei assim, vamos embora nessa 7ª edição. Ele até falou na semana passada, na 7ª edição, vamos homenagear as 7 leis espirituais, as 7 energias do mundo, e vamos homenagear quem é o nosso maior público, quem são as mulheres. Então vamos homenagear 7 mulheres empreendedoras. Aí morreu o assunto, acabou. Vamos só fazer esse prêmio, morreu. E ele rendeu. E continuou. E eu acredito que vai continuar, e ele vai vir até muito tempo, e já estamos preparando o prêmio do ano que vem. Já está preparando o ano que vem? Está preparado. Sabe, eu acho tão interessante, Nabila, que é o seguinte, olha como que funciona quando você tem um trabalho de dedicação, de amor e de honestidade.
sabe, você conquista a amizade das pessoas. Você sabe que fazer uma peça, um evento daquele ali que você esteve presente, você viu que ele é muito caro. Sim. Desde bebida, comida e tal, decoração é tudo muito caro. E nós temos parceiros. Esses parceiros tornaram-se amigos. E esses amigos fazem questão de estar presente, sabe, na parceria. Então, assim, o nosso trabalho hoje, o maior reconhecimento que a gente tem é porque somos honestos. Sim. Nunca falamos. Se você vier fazer uma coisa com a gente, um trabalho com a gente, vai funcionar? Eu vou ser claro com você. Então, assim, eu mantenho, e nós mantemos essa essência desse jornalismo de verdade, nós mantemos a essência do respeito com o próximo, do respeito com o ser humano, do respeito principalmente com a mulher, que é o nosso foco do Prêmio Mulheres Empreendedoras. Então, nós já está praticamente fechado o prêmio do ano que vem, que vai ser no mesmo lugar com o oferecimento da dona do espaço, que é a Thaís. Ela chegou na gente, eu não abro mão do prêmio ser aqui. Um espaço lindo, bonito, moderno. Aquele espaço ficou maravilhoso, eu amei. Então, assim, isso não é digno. Olha que coisa mais maravilhosa. Quando você desenvolve um trabalho de respeito e as pessoas veem a seriedade do nosso trabalho, sim, continua. Então é isso, é o trabalho de persistência. Maravilhoso, muito, muito mesmo. Aquele espaço ali, aquela escadaria, nossa, ficou tudo magnífico. No ano que vem a gente vai planejar umas coisas bem diferentes, porque tem que inovar, né? Ah, e esses dias, né, um empresário aqui da cidade chegou em mim e falou assim: nossa, você desenvolve tanto trabalho com mulheres, você nunca pensou em fazer uma premiação para homens, não? Fala pra gente. Achei interessante. Também. Mas por que não? Por que você não cria aí os homens empoderados? Não. Aí eu vou ir para receber. Hã? Cria aqui, Léo. Vocês podiam criar aí em Goiânia. Tá quase. Olha, para de arrancar as coisas de mim, senão eu não sou baú, eu não nasci para guardar as coisas. Então relaxa. Mas só que eu não estou querendo fazer algo só para homem, não. Eu acho que fica assim. O homem já é, né? Essa coisa que sempre foi coisa para homem, coisa para homem, coisa para homem. Não. Então vamos fazer para todo mundo. Olha só que coisa mais bacana. Juntar todo mundo. Empresários, formadores de opinião, políticos. Eu não sou muito chegado em político. Né? Mas eu acho que não tem político bom. Tem filho da puta, mas assim, filho da puta vai ter em tudo quanto é canto, né? Mas na verdade, a maioria das coisas que estragam o político são as assessorias dos políticos. Eu estava conversando sobre isso, eu não queria nem tocar nesse assunto, porque eu já amei muito a política, que eu acho que é um mal necessário, todo ser humano tinha que entender, porque nós estamos vivendo também num período, principalmente nessa pandemia, que nós viramos dois partidos, né? O direito e o esquerdo. Os que é petista, os que é bolsonarista, ninguém é pelo Brasil. Não tem um ser humano que fala assim, que reúne a galera e fala assim, bora conversar sobre melhorias para o nosso país, o que vai ser bom para o nosso país. Não, eu defendo o Bolsonaro, eu defendo o Lula e pronto, acabou. Que os dois vá se lascar, mas aqui cadê que a gente junta para falar a respeito de país, de benefícios, de crescimento. Olha só, a nossa vida é totalmente concentrada no Sudeste para baixo, né? São Paulo, o eixo Rio-São Paulo está explodindo de gente que vai para lá atrás de oportunidade, lá não tem oportunidade, está todo mundo morando debaixo de um viaduto. Então a mídia também faz esse mal. Nordeste maravilhoso, aquelas praias belíssimas, está lá numa escassez gigantesca. Porque todo mundo quer migrar, por que quer migrar? Porque quer comer, quer viver. Né? Então a gente para brigar, a gente não tem que brigar por político e nem por política. A gente tem que entender a política e mandar os políticos falar assim, olha, querido, você está assim, como prestador de serviço, então você vai fazer seu serviço e para de virar carreta em política aqui em Goiânia, que é vereador, antes de eu mesmo nascer. Não, e desenvolve tanta inimizade, tanta confusão, tanta discórdia. Essa era política. Eu tive que excluir um monte de gente, fui excluído também. Tem gente que não conversa comigo, pessoas que eram de dentro da minha casa, uma amizade. Não era amizade porra nenhuma. Cacete que era amizade. Se fosse amizade, a gente rompia essas barreiras. Mas teve tantos problemas. Infelizmente, a mesma pessoa que briga por político continua brigando por político, mas não faz merda nenhuma para a melhoria da nossa cidade e do nosso país. Justamente. Nada. E a briga tinha que ser para as melhorias. Melhorias. A gente tem que melhorar nós. Então, o primeiro passo a gente tem que melhorar nós, né? Sim. Nós temos que nos melhorar. Tem briga por causa de partido, por causa de sigla partidária, que não leva a nada. Não existe, de jeito nenhum.
E aí? E em relação a Catalão? O que você me Catalão, estou conta? precisando fazer uma visita. Inclusive, eu recebi parentes de Catalão Eu vi. aqui no último sábado, as pessoas maravilhosas, que meu pai é casado. Como é que eu vou falar? O irmão da minha mãe é casado com a irmã do meu pai. Como é que é? Você entender? O irmão da minha mãe é casado com a irmã do meu pai. Meu Deus! É. Então, foi tão bom que um falou pro outro assim, pega que vale a pena. Aí dessa família eles estiveram aqui e são assim, nós temos o mesmo cofator sanguíneo, nós somos parentíssimos, né, e tal, e são pessoas que eu tinha visto, tinha mais de 6 anos, e foi um encontro muito Nossa. maravilhoso, né, eu que fiz o almoço para todo mundo, aí recebi também meus padrinhos, esses padrinhos que eu morei na fazenda deles quando eu era criança, o senhor já, o meu padrinho Romeu de 90 anos, extremamente lúcido, de gente inteligentíssimo, sabe? Então foi uma tarde fantástica. E eu cozinhei para todo mundo, sabe? Léo, mas você fica muito tempo assim sem ir a Catalão? Muito, eu tenho, tá mais de 6 anos que eu não vou em Catalão. A Nossa! gente tem essa falha, infelizmente, a vida da gente, a gente deixa ficar tudo muito corrido e tal, e se você não trabalha, você não... a vida segue. E a gente é muito cobrado em todos os sentidos. Então você tem que trabalhar, você tem que manter um certo padrão. Até o dia que eu comecei na terapia, eu falei só assim, chega de viver de padrões, vamos viver de vida. Né? Então quando você começa a viver de vida, você abre mão de um monte de coisa e eu firmei um compromisso comigo mesmo. Falei, agora eu vou visitar minha família, meus parentes, porque a gente tem uma mania, um péssimo hábito de visitar depois que morre. Isso aí já não funciona mais. Mas a gente tem essa questão. Então, acho que a gente tem que visitar enquanto está vivo mesmo as pessoas. A gente tem que ir atrás, a gente tem que mandar um oi. As pessoas têm o acesso da internet, voltando a falar da internet para alfinetar o interneteiro, mas ninguém é capaz de falar assim, olá, tudo bem? Bom dia, como é que você está? Estou passando para te desejar só um bom dia. Você faz uma lista de transmissão horrorosa, com aquelas figurinhas chatas pra cacete, mas assim, ninguém é capaz de falar assim, oi, Nabila, tá joia? Tá precisando de alguma coisa? Então a gente precisa desse contato, desse carinho. A gente mandava Calor carta, eu humano. mandava carta. Calor humano, né? As pessoas não têm mais. Isso é necessário, isso é gostoso, é tão bom. Por isso que eu faço tanta questão de reunir meus amigos. Eu tenho um grupo maravilhoso de amigos. Sabe assim, eu tive que providenciar a mesinha, que é as mesinhas de boteco, para trazer para minha casa, para eles virem para cá, para ficar aqui. Eu não sou de sair. Quando você me vê saindo em algum lugar, você pode falar assim, ó, saiu. É porque senão ele gosta muito dessa pessoa. Porque não, nada me tira de casa. É Nada me tira de casa. bom, né? E assim, é porque é complicado também. Tudo é muito complicado. Né? A gente gera muita conversa. E como eu sempre fui esse muito polêmico, eu tive que criar um personagem para eu me proteger. Sabe? Eu tive que criar um personagem em redes sociais para eu me proteger. Então as pessoas me viam como um barraqueiro loucão que fala tudo. Não, aquilo ali era só uma questão de proteção, porque eu sou um cagão. Sabe, eu choro à toa, eu brinco demais, mas eu emociono com você, eu emociono com as pessoas. Eu sou o tipo de pessoa que eu dou créditos para você, que eu vou lá na sua live, eu curto. Sabe por quê? Porque eu acho que é uma coisa mútua. Né? Uma coisa mútua. Por Sim. exemplo, olha só, você é uma mulher empreendedora que não precisa nem de me seguir no Instagram. Você me segue, eu te sigo, eu te bato palma. Hoje em dia, gratidão a gente mostra com a curtida e com um comentário. Infelizmente é dessa forma. E eu faço questão de comentar suas coisas porque eu acho realmente muito interessante. Acho que você faz, acho que você está mostrando pessoas, Obrigada. você está dando oportunidade para as pessoas. Eu acho isso maravilhoso. Então, gente, curtir, comentar. Estou agora falando para vocês. Curtir, comentar e compartilhar não dói absolutamente nada. Isso mostra que você é uma pessoa grata. Mas as pessoas gostam de ver, de curiar, vamos falar Fica assim, te mas não gostam de vigiando. comentar e nem de curtir. Elas querem Você cuidar da sabe que vida lá na, alheia. você sabe que lá na Inglaterra tem uma clínica para tratamento de dependentes de Instagram. Você sabe. Sério? Né? Por quê? A necessidade de que as pessoas têm de serem importantes em rede social, de ser famosinho, ou seja, a pessoa está lá com 200 mil seguidores, mas segue somente um, sendo que o Instagram nos permite seguir até 7 mil pessoas. Sim. Sabe? Então tem gente assim que você está divulgando a pessoa, mas não é capaz
de curtir aquilo, porque acho que é obrigado. Mulher, nossas homenageadas. Pô, vamos falar agora das homenageadas. Foram 6 anos seguidos para estar no 8º prêmio, né? Mas aí, por causa da pandemia, não teve como. De todas as mais de 250 mulheres que foram homenageadas, 5 me seguem. Meu Deus, você tá falando sério? É, 5. Que absurdo! Não acha direito delas, mas só apenas 5 me seguem. Mas é estranho, eu acho estranho. Mas é o ego, é o alter ego, é aquela questão assim de, pô, eu não posso, né, e tal. Mas assim, olha, se elas me seguissem, eu sou do tipo de pessoa que eu tava, minha agência até brinca comigo. Por que você está compartilhando aquilo daquela pessoa? Assim, porque é uma guerreira, porque é uma pessoa que precisa. Eu tenho poucos Justamente. seguidores, eu tenho 6.000 seguidores, sei lá, 5, sei lá quantos eu tenho. Mas assim, eu tenho um público tão bacana que eles me veem, de certa forma, como uma referência. Então, eles me Olha. respeitam. O que eu estou indicando, eu acho isso tão bonitinho. Aí eu acho, gente, acabou de entrar esse menino que entrou aí, ó, metido pra cacete. Ele é digital influencer. Vamos dar um beijo para ele. É meu amigo. Mas é outra pessoa também que também ele tem um podcast, né? O Tudo Pode, está aqui na revista. Quero mandar um abraço para ele, o podcast dele tá fantástico. Mas também é outra pessoa que não compartilha porra nenhuma de ninguém. Sabe? Então eu acho isso feio, acho esquisito. Eu não entendo também, né? Vai que eu estou julgando. Mas eu estou aqui para falar, eu gosto de falar na frente. Esse Não, eu negócio de também falar gosto na de falar. frente. Eu Tem coisa também que é melhor a gente não. falar nas costas, é tão gostoso. Às vezes a gente fala na frente, como dizia Ariane Suassuna, né? Se você falar na frente, deixa a pessoa constrangida. Então vamos falar nas costas, que é mais gostoso. Não, mas Abraço, meu. eu acho que as pessoas deveriam ser recíprocas. É tão bonito, né? É tão bonito isso. Sim, Mas é uma tem forma de profissionais, lógico, gratidão. a gente para entender também que tem profissionais que não vai fazer determinado tipo de coisa porque ele vive disso e ganha isso. Mas essa era digital, ela veio para mostrar realmente as máscaras das pessoas e o tanto que as pessoas são ingratas. E acho que a gente tem que fazer as coisas por elas. E não é bem por aí, não. Tem bagunçado, mas tem gerente. É mais ou menos isso mesmo. E as pessoas, assim, elas têm muita curiosidade, tá? Vida alheia. Aí fica vigiando, né? Fica tudo. Fica. E eu falo, eu não fico calada, não, eu sou barraqueira. Que horror! Não, Você não, é chique, viu? horror, não. Isso é autenticidade. Então, as catilangas que ficam tomando conta da minha vida, que tem dia que eu estresse Fala com ela, mesmo, né? lá e faço um stories atrás do outro. Mas fala mesmo, tem gente que nasceu para fazer esse tipo de coisa. Por Falo. quê? Porque não tem ousadia, não tem coragem de ir lá fazer, aí vai E criticar quem que faz. fica. Ele vai caçar defeito e vai um monte de coisa. Eu, por muito tempo, eu acredito que essa questão da internet é porque, muito tempo, isso gera uma insegurança na gente, gera uma ansiedade muito grande de críticas. Depois eu comecei a me libertar dessas questões de críticas, que eu falei assim, tô nem aí para nada. Olha, eu já ia falar foda-se, não pode. Aí não tô nem aí para nada, aí a vida começa a fluir de uma forma bem diferente. Porque tem gente, e vai ter gente sempre, independente de rede social ou não, que vai te criticar. Aí às Uhum. vezes você recebe uma crítica e te machuca realmente. Porque se eu te criticar, Nabila, se eu chegar em você e falar assim, Nabila, não tá legal isso aqui, você vai perceber que o jeito que eu te critiquei era algo para somar com você, para que seja diferente, para te ajudar. Mas tem gente que vai fazer uma crítica para te detonar, para te ver menor. O invejoso, ele não quer o que você tem, ele quer que você não tenha. Sabe? Então É ele exatamente te isso. critica nisso. Você acha que o monte de mulher vai falar, ah, só tanto de tatuagem que a Nabila tem, ah, tanto disso, tanto daquilo. Vai falar. E você tem que ser você e pronto. Né? Então, quando a gente adquire essa concepção, sabe, é muito diferente. Podia nem estar falando desse jeito que eu estou de cirurgia na boca. Mas eu falo, eu não tô nem aí, não, dou a quem doer, sabe? Eu não vou deixar de ser eu por causa das pessoas. E Claro. igual eu estava falando outro dia, eu fui a primeira pessoa que deu a cara para bater aqui na Cidade Cristalina e criou programas em rede social. O programa tem Alguém, rotina, igual isso, você. alguém tem que fazer. Uhum. Então faça melhor do que eu. Já que está me criticando, faça melhor que eu e ajude outras pessoas, porque até Meu agora eu amor, não posso te tenho. falar uma coisa? Pode até fazer melhor do que você, mas nunca vai ser você. Né? Então não adianta. Pode vir, tem pessoas que vêm
Por exemplo, tem muita gente que critica muito o nosso programa. Óbvio que tem crítica, e eu adoro, adoro. Eu assisto para me criticar. Eu me destruo, eu me detono. Porque tem hora que o câmera não orienta direitinho, porque também está cuidando de outras coisas. Ele está torto para um lado, torto para o outro, curvado e tal, e eu me critico. Sabia? Eu não sou apresentador. Né? Eu sou um jornalista de redação, fui de redação de jornal, de revista e tal. Chegou a pandemia, ou muda, ou senta e chora, lamenta e tal. Falei, gente, eu não tenho aparência, eu sou dentro do... Sou feliz, sou contente, me acho maravilhoso, me amo, sou o melhor do planeta. Mas eu não tenho perfil de apresentador de TV. Né? Eu não tenho nariz fininho, eu não tenho lindos dentes, estou arrumando agora, sabe? Então, assim, eu não tenho essa aparência para ser um jornalista de âncora de jornal, de apresentar notícias. Foi por isso que nós partimos para o entretenimento. E eu ainda falei para o nosso produtor na época, o pessoal assim, como que eu vou fazer isso, gente? Eu tenho que ter pelo menos bonitinho. Mas você Ele, tem uma Léo, cara não faça assim. muito Não, importante, você tem postura. presta atenção. Fala assim, para com isso. Não, você é bonito, me ajuda. Não, você tá falando que você é feio, então para que que eu vou falar o Eu contrário? não sou feio, eu sou diferente dos bonitos. Ai, ai. Ah, Eu quero é uma caneca libriano. dessa. Eu não vou discutir com o Libriano, Ave Não, Maria, credo. não, assim, eu não estou falando que eu sou feio, mas eu estou falando que não, sou lindo também, eu não sou. Mas o que acontece? A gente não tem perfil para televisão. Eu não tenho perfil para televisão. Aí depois a coisa deu certo. Eu falei assim, pá, puta que pariu, eu quero uma caneca dessa, tá? E a coisa está funcionando, e dá certo. O que você ouviu para caneca? Pode mandar. Ai, que chique. É com ele? Pois é. Bate-papo com eles. Pode mandar. Eu vou levar, querido. Chique. Acho massa. Teremos projetos para agosto. Em nome de Jesus. Sim. Não encontramos, ninguém encontra uma outra pessoa por um acaso, sabe disso? Nada. Às vezes até para fazer merda a gente tem que encontrar com alguém. E dois conterrâneos juntos, ninguém segura. Não vai prestar, não. Não é? Porque nós não temos medo das coisas, não. Não, moço. Você tá doido. A gente tem que enfrentar, a gente tem que ser positivo e tal. A vida da gente é muito curta, né? Ela passa tão rapidão, num piscar de olho as coisas se esvaem. E de repente acabou. Sabe? Hoje eu tô quase com 50. Eu acredito que eu vou ser um velhão 60, 70, assim, maravilhoso. Tal, e a gente vai se adaptando para as questões, mas assim, eu acho que a principal coisa, depois que aconteceu o falecimento da minha amiga, a morte começou a mexer tanto comigo. Eu não estou preparado para isso. Ninguém se prepara, nós não temos essa cultura de nos preparar para a morte, né? Mas aí a gente começa a pensar em todas as pessoas que estão à nossa volta e ver o que vale a pena, o que não vale a pena, o que é interessante você tá brigando por aqui, não tá brigando, tá indo atrás de determinadas coisas. Então eu falei assim, tudo vale a pena quando a mão é pequena. Então vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir. Olha só, meu Deus, arrasei nas músicas. Mas aí o que acontece? Então é tão gostoso isso quando você coloca o seu pé no chão e fala, a vida vale a pena. E a gente vai vale demais. Lá, no finalzinho dela. Cara, teve uma época que eu surtei, eu falei assim, meu Deus, isso aqui é carne. É aquilo que a gente come de bicho, né? A gente come uma vaca, a gente corta, faz um bife, diz que também deteriora, vai acabar. E a gente vive nessa empáfia, nessa arrogância, porque a gente é pequeno, essa competitividade, essa vontade louca de querer ser importante, de aparecer, de um monte de coisa. Não, só faça, só viva. Temos que viajar, temos que ter um carro bom? Temos. Tem que ter uma casa bonitinha? Temos. Hoje eu prefiro investir em mim, na minha casa, ter uma casa bonitinha, apresentável, para mim. Hoje não é para mais ninguém, para mim. Eu amo andar na minha casa e falar assim, porra, minha casa está muito bonita. Olha que legal que tá. Adoro ver um quadro novo. As pessoas me dão muito presente, sabe? Adoro mostrar os presentes que eu ganho. Adoro mostrar, guardá-los assim de uma forma maravilhosa. Então, assim, eu tenho uma gratidão tão grande que eu aprendi. Não sei, tá no meu DNA ser grato. Eu sou grato. Toda hora eu agradeço a Deus, falo assim, poxa, olha só.
Olha só o que eu tenho. Tenho muito? Não, eu não tenho tudo o que quero, mas amo um pouco que tenho. E amo muito, porque é gostoso. Se eu abrir minha geladeira ali agora, eu tenho o que eu quiser fazer, que eu amo cozinhar o tempo inteiro. Se eu estressar, eu vou para a cozinha. Faço rosca, faço bolo, faço um monte de coisa. E eu não faço para mim, eu não dou conta de fazer nada para mim. Não consigo, eu tenho que fazer as matulinhas, aqui no Goiânia tem matula, né? Aí você vai fazendo as matulinhas, eu levo a minha mãe, levo a minha amiga, inclusive minha amiga Ana Lúcia tá aí, parabéns, sucesso sempre. Adoro, conheço mais de 30 anos também. Meus amigos é tudo assim. Eu não tenho amigo assim de ontem. São poucos os que estão chegando agora. Sim. Sabe, meus amigos é de 20, 10, 20, 30 anos, amigos que a gente ia para a escola junto. Sabe, então é aquele gostoso. Eu sou chato, insuportável, mas eles gostam de mim, então eu acho bom. Você é libriano, querido. Então, Por isso que você libriano é chato. insuportável. Qual a mensagem que você tem para deixar para finalizarmos a nossa live? Gente, mensagem. Ai, é tanta coisa que eu preciso falar para vocês, mas o principal da vida: alma, espírito e fé. Essa junção, ela faz uma coisa tão grande. O espírito a gente leva para Deus. A fé, a gente conversa com ele. A alma está aqui dentro do nosso coração. Para de viver de aparência, para de querer agradar todo mundo, para de querer viver em função dos outros. Se ama em primeiro lugar. Quando a gente aprende a nos amar, o que acontece? O amor que a gente tem, ele transcende. E quando ele transcende, não é qualquer coisa que você leva para casa, não. Não é qualquer coisa que você tem na sua casa também, não. É o melhor que você vai ter. Então, tendo essas pequenas questões, a vida se torna diferente. Porque a gente tem que aproveitar para viver um pouco que nos resta. Porque a nossa viagem começa a terminar quando a gente nasce. E quando a gente nasce, assim, a gente tem esse momento, essa explosão, essa magia que é a vida. Então aproveita, ama o seu vizinho, adora o vizinho, adora o vizinho nos socorre quando a gente precisa, só não dá muita moral. Então, ame, se ame e respeite. Eu acho que é por aí que as coisas funcionam. Falou bonito, conterrâneo, libriano. Você é baba no libriano. É meu karma. É libriano. Eu adoro Libra. Libra é o equilíbrio, Libra é maravilhoso. Léo, muito obrigada. Fiquei muito feliz. Em breve eu serei psicanalista, tá? Não podia contar isso também não, mas em breve eu serei psicanalista, tá? E aí depois a gente vai marcar outro papo. Vai marcar sim. E logo eu estarei em Goiânia, hein? Tem coisas que eu quero conversar com você e com o Breno, tá? Projetos. Em breve, né? Futuro não, é em breve. Faço questão de te receber aqui nessa mesinha, aqui nesse espaço onde eu gosto de ficar refletindo, aí nós vamos nas coisas. Fazer uma live, fazer uns pratos bem gostosos para você, para te receber. A gente bebe um chá. Chá, né? Chá que passarinho não bebe. Para mim foi um prazer, uma honra estar aqui com você, que você é uma mulher que eu admiro muito. Muito obrigada. Léo, um beijo no seu coração. E para todos vocês que estão nos assistindo e nos assistirão ainda. Boa noite.